Beni, apresente as empadinhas paulistas aqui. As empadinhas paulistas. Deliciosas empadinhas paulistas. Quero comerciais para comer. Nosso presente aí. Barbosa, Bota deliciosa nisso. A empadinha paulista. E aí, ó. Tá aqui, tem sabores maravilhosos aqui, ó. Frango com catupiry. Uau, meu olha Deus. só. Tô dentro. Frango com creme de milho. Também tô dentro. Frango com creme branco e azeitona. Tô Em cima em dentro tarde. Frango com palmito. Meu olha Deus só. do céu. E camarão. Camarão é a mãe. Só para lembrar aqui, olha. Endereço e telefone. A empadinha paulista aqui, o telefone para falar com o Barbosa, com a dona Tânia, é o 9247 5386 9251 0402. E ainda tem aqui o 9909 4945. Repetindo primeiro aqui, 9247-5386, Empadinhas Paulista, do nosso amigo Barbosa. Já está no vídeo. Aí, já está no vídeo. Olha, o cheiro é uma delícia. Imagine o sabor. Olha aqui, ó, o Marlon. E ela chegou quentinha. Perspicaz que é. Tá mandando aquelas palminhas no WhatsApp. Feliz da vida, emocionado. Porque o Dirceu, e isso me chamou a atenção, o Dirceu falou primeiro o nome do Marlon. me chamou a Na atenção hora de dar os também. parabéns. Chamou a atenção Me também. chamou a atenção. Ele disse, ó, parabéns ao Marlon e à Luana. A Luana como personagem secundária. Entendeu? Parabéns ao Marlon e a Luana. Então o Marlon tá feliz. Marlon, aproveite. Vai ser uma das poucas alegrias que você terá hoje. Aproveitar para mandar um Hoje eu tô abraço para demais. Isabel Cristina. A Isabel Cristina está nos assistindo, mandando um abraço, dizendo que eu sou o único inteligente dessa mesa. Obrigado, Isabel. Você é um gênio. Marlon, por favor, desliga o televisor, filhão. É um bando de idiota. Desliga o televisor. Quem? Porque ele não vai aguentar, não vai aguentar até o fim do programa. bullying Massacre demais. em cima do Marlon. Aí, para. Não, Não tô dá para feliz, chamar eu tô- comercial pra bullying gente de comer, pai, pelo não? amor de Deus, Eu tô ninguém merece. emocionado. Eu tô emocionado, Bullying de pai, sinceramente. ninguém Pelo merece. amor de Deus. Não dá para chamar comercial E pra a gente comer, Luana não? Loura, vocês já viram? Ela tá linda. Não, tá demais. Tá loura, ela tá, olha, deslumbrante, a Luana. Eu, para ajudar essa E o semana... Marlon? Nem lembro. não. Não me chamou a atenção. Cortar o cabelo, não. Fazer a Eu barba. mandei fazer a barba. Ele tá de bigode, parece. Léo, Não Pra sei. ajudar essa semana, eu falei pra Luana não casar com ele sem ouvir minha Ele disse, seu proposta pai, primeiro. se eu ficar bonito, ninguém vai olhar pra mim. Porque a Luana é tão bonita que se eu ficar lindo, não chega perto. Correto. Então eu tenho que ficar muito feio, porque é a chance de alguém olhar pra ele. Olha o rapaz não, feio. pode parar com isso. Entendeu? Casal completa, porque o Marlon é bonito. O Marlon é bonito. Ali completa direitinho, ele é bonito. É, bonito. Parabéns. Ô, Marlon, o Domingos precisa de um vale. Não, ele é bonito mesmo. Fazer o quê? Ué, chama uma pitada Olha aqui, de ó. inveja. O rapaz é bonito, fazer o quê? Agora, ex-secretário assassinado. Crime em família. O secretário de Saúde do Estado, ex-secretário, é assassinado pelo próprio filho. Tragédia familiar aconteceu no apartamento da vítima e jovem preso em flagrante. Apreendido. Não, é prendido, o delegado tem que falar isso, o juiz tem que falar isso. Eu falo do jeito que o povo fala. O jornalismo tem que falar do jeito que o povo fala. Eu não estou preso a essas coisas. Vou lhe Foi prender. preso em flagrante. Vamos Vou lá. lhe prender uma hora dessa. Este jovem de 16 anos matou o próprio pai, o médico Alexandre Miller, de 58 anos de idade. A vítima foi secretário de saúde no primeiro mandato do atual governador de Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB. Tudo aconteceu no apartamento da família, neste condomínio de classe média alta, que fica localizado na zona norte de Porto Velho. Segundo o boletim de ocorrência, pouco tempo depois de abrir a porta para o filho, que havia acabado de chegar, os dois iniciaram uma discussão na cozinha. E foi durante esta briga que o filho esfaqueou o pai. Essa imagem mostra a cozinha do apartamento onde tudo aconteceu. Alexandre foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro João Paulo II. Muito ferido, o médico não resistiu e acabou morrendo no centro cirúrgico. De acordo com a polícia, o adolescente teria relatado conflitos constantes com o pai. Na noite do crime, ele teria dito que foi ao apartamento com uma faca escondida no tênis. Com a confissão, o menor foi apreendido e levado para a unidade de internação masculina provisória da cidade.
Nas redes sociais, amigos do médico comentam a personalidade agressiva do adolescente. Neste trecho, uma amiga diz que o médico sempre cuidou do filho e ficava nervoso quando não conseguia atender os caprichos do menino. No outro texto, ela postou que os amigos mais próximos chegaram a comentar com a vítima que ele estava criando um monstro dentro de casa e que o médico dizia que no final tudo daria certo. Nos comentários das publicações, um amigo do médico postou que o garoto sempre foi agressivo e vivia pedindo dinheiro. Lu Machado. Então, É um assunto que puxou Nossa. as principais rodinhas em que as pessoas todas falavam, era um assunto preponderante, né? Não só porque era assassinado um médico, um ex-secretário de Estado, mas por ter sido morto pelo próprio filho. Deixa eu já fazer uma observação, porque eu sinto muita saudade de participar do Papo de Redação no rádio e ainda não estou conseguindo isso. Mas esta semana, especialmente, eu senti mais falta ainda de participar do programa por causa da maneira com que vocês abordaram o assunto. Primeiro, eu queria cumprimentá-los por isso. Obrigado. Porque o debate não ficou restrito ao dia do episódio ou ao calor do fato. Poderia ter sido limitado a isso, mas vocês continuaram durante a semana tratando do assunto com as nuances que ele merecia ou precisava e aprofundaram o tema, aspectos psicológicos, emocionais. Parabéns, porque para quem estava ouvindo foi muito interessante. Eu gostei muito. Obrigado, Domingos. Eu acho que esse debate ele não termina nele mesmo, né? Porque quando a gente aborda as relações entre as pessoas que formam uma família, essa coisa vai longe, né? Porque as consequências não são só essas. Tem outras consequências, talvez menos contundentes, mas também, da mesma forma, graves, né? Até porque o conjunto da família forma uma população forma uma nação, não é? E esse é o país que hoje nós estamos construindo e é o mundo que nós estamos construindo, porque esse fato aqui também que ocorreu em Porto Velho, e não é a primeira vez que ocorre em Rondônia, ele não se limita aos nossos limites, aos nossos quadrantes aqui do país. O mundo inteiro chora, muitas vezes, esse tipo de crime, de assassinato. Os Estados Unidos, então, é campeão disso, né? E é o esfacelamento da unidade familiar, né? Duas coisas que eu queria comentar sobre isso. Primeiro, cumprimentar a equipe de jornalismo liderada pela Elisângela Araújo pelo trabalho sensacional que realizou. Inclusive ouvindo todos os lados, ouvindo a mãe do menino, ouvindo lá na Paraíba o irmão da vítima, delegado. Foi um trabalho jornalístico de primeiro mundo, realmente orgulhou a todos nós. E também no SIC News, principalmente, o Everton fez uns comentários muito corretos, resumiu todo o quadro. Esse é um só para lembrar aqui, Sérgio, o irmão dele é o doutor Pedro Marinho, isso, né? Delegado aposentado. De polícia, aposentado aqui Muito no estado de conhecido. Rondônia, muito Um de conhecido. cada vez. Isso. Não, o que O senhor está falando, ele está falando em cima do senhor. Não estou falando. Estou dizendo, ele ficou brabo comigo, porque acho que eu estou interrompendo ele. Não, deixa eu estou defendendo ele. Bravo até quando você ajuda. Ele fica brabo quando eu estou sendo solidário a ele. O segundo aspecto desse caso, e eu quero reafirmar aqui, é o seguinte: nesses assuntos, quando está envolvido de menor e tal, sempre se lembra do Estatuto da Criança e do Adolescente, se fala muito nos direitos humanos de um assassino, e a gente tem milhares e milhares de exemplos. Esse caso também vai ser outro que não vai acontecer nada com o menino, com o matador, ele vai continuar sendo o mesmo que ele for, o meu sonho de país é que uma pessoa que mate o pai nessas condições venha apodrecer na cadeia. Não, que mate qualquer um, Sérgio. Não podemos. Eu acho que a discussão nossa, o Sérgio só dá importância a esse aspecto. Eu acho que a discussão é muito maior. Só É muito do mais, aspecto para esse esse assunto, aspecto. nós chegamos até onde a discutir, eu e o Léo, que talvez nem fôssemos comentar esse assunto aqui. Foi ou não foi, Léo? Foi. Ontem à Né? noite falamos. Mas eu queria discordar do Sérgio num aspecto do que ele falou. Não, eu tenho 300 aspectos para Que discordar dele. ele será o mesmo. Talvez sob o ponto de vista da justiça ou da decisão, da lei. Mas nunca mais ele será o mesmo. Não, isso sim. Sob o ponto de vista da Isso eu disse consciência no dele. rádio. Ele Isso eu vai disse, ele sofrer, vai está eternamente, vai sofrendo, ser o cara que matou e o essa pau. imagem na memória dele jamais vai se apagar. Ele vai ser o cara que matou o pai. O peso que nós demos, e o Domingos sacou perfeitamente, quer dizer, nós demos no primeiro dia, no dia
em que ocorreu o fato, nós temos a notícia do crime como se dá de qualquer crime. E, claro, fizemos uma abordagem de leve nessa questão da relação entre pais e filhos. Porque o fato ia ser esmiuçado ainda, né? E aí, a semana inteira, Isso, perfeito. nós tentamos pelo menos tratar só disso. Porque o problema, se ele não for discutido, o Câmara Mais trouxe aqui 2 psicólogos, psiquiatras. À noite nós usamos esse material, entrevistamos esses mesmos profissionais, porque é isso que tem que ser debatido. Eu acho que essa questão do ECA, a gente fala o ano inteiro. Que a gente já sabe que, lamentavelmente, não será feita a justiça do tamanho que tem que ser feita pela morte de quem quer que seja. Claro que a morte de um pai, de um filho matando o pai, impacta muito mais. Mas a lei, ela não diz isso, né? A lei diz o seguinte: o fulano matou Beltrano, acabou, né? Agora, o que nos deixa preocupados é que o país, não vamos falar de fora daqui, mas o Brasil, o nosso país, não está fazendo nada. Não há políticas públicas no sentido de fazer com que a gente possa, daqui a 50 anos, mudar esse quadro. Perfeito. Porque daqui a 50 anos nós vamos estar falando aqui as mesmas coisas. É quando você pega um discurso do Rui Barbosa, por exemplo, em 1890, e cabe, quer dizer, de lá as pessoas não ouviram o que o Rui Barbosa disse, e o país não se preparou para hoje ser um país melhor. Exatamente a mesma coisa. Mesma michórnia. Você sabe, Everton, eu tô vendo um tratamento que está lá no STF, um tratamento que o PTB está propondo numa alteração do ECA. Eu vi. Olha, aquilo é um passo para trás. Eu acho que o ECA é uma lei boa para um lugar errado. Tá? O Brasil não tem estrutura para trabalhar a família, as responsabilidades familiares, tratar a questão da paternidade e maternidade responsáveis com o devido cuidado que deve ter. Nós não temos o cuidado para ver o menor que está em situação de risco ou que foi condenado receber um tratamento para que ele melhore, muito pelo contrário. E a gente vai ficar falando essa coisa a vida inteira. No rés dessa coisa aqui, o que está é uma desestruturação familiar, que até hoje a gente não tem, é uma sociedade doente e uma falta de educação de todos nós. Perfeito. Não é o caso. Reduzir a maioridade penal não vai alterar em absolutamente nada. Aumentar também não. Mas não é esse o caso. Eu acho que nós temos que, fundamentalmente, trabalhar as raízes disso. Porque se a gente não trabalhar, e a gente vai, não, mas isso aí vai ser assim mesmo. Não vai não. Se a gente não trabalhar isso, a gente não vai para frente. Uma aula, Léo. Perfeito, mas é por isso que quando a gente brinca aqui que tem que derrubar os viadutos que estão aí, eu sou contra. Eu sou contra pelo seguinte: se derruba os viadutos, onde é que vão morar as crianças e os moradores de ruas? Nocaute. Tá bom. É isso aí. Agora, é uma isso. conta que está sendo paga pela segurança pública, pelos impostos e pela escola. A escola está pagando uma conta que não cabe à educação escolar, porque a escola é para o conhecimento, para a informação do cidadão, para a formação dos trabalhadores. A família forma de verdade, educa. Então a escola hoje paga uma conta, está está no ombro da escola um peso de responsabilidade que nem estrutura para isso ela tem. Mas é o que eu disse. E quando se fala em escola, é bom dizer sobre o ombro também dos professores. O professor, claro. Não, mas a escola é isso. O professor é a escola. Sabe, Everton, tá lembrando aqui. O senhor acha que a escola é aquele monte de pedra que está lá, aquela casa? Também acho. Aquele prédio. Também acho. Tem muito mais na cabeça dos alunos. Só para complementar, o Léo, em cima do que vocês disseram, que o Domingos encerrou falando, essa questão da responsabilidade transferida. Se um pai hoje já não consegue educar o seu filho, que ele ama, imagine um professor com 40 estranhos na frente dele. Como é que ele vai conseguir educar? Ele pode ensinar, mas educar é complicado. Ele pode complementar essa educação. Agora, a base toda, ela é familiar. Ela é familiar. E nós somos exemplo e somos produto do meio que nós vivemos.
Há exceções, claro que há exceções, né? Mas nós somos, em geral, somos produto do meio. Isso Há 30 não tem anos, jeito. há 30 anos, talvez mais, um pouco mais, eu estou ouvindo esse mesmo discurso, que nós temos que preparar os nossos jovens, que a escola não é o local para eles aprender, que as crianças não sei o quê, que as crianças não sei o quê. E a violência só cresce, só aumenta. Porque não se faz isso que nós estamos dizendo. Meu raciocínio, deixa eu raciocínio. Isso não é raciocínio. Então vocês estão querendo bater numa porta que é real, claro. Esse é o mundo ideal. Pô, vamos preparar as nossas crianças. Mas e esses que estão cometendo crime que são aplaudidos pela legislação? Ah, não, aí coitado. Isso é outra discussão, não é outra Sérgio. discussão. São duas Vocês discussões. querem separar as discussões, Sérgio, para mim são a mesma coisa. Parei um pouquinho. É a mesma coisa. Sérgio, para nós irmos por uma guerra, nós temos várias frentes que atacar. Nós temos que atacar o mais importante, o fundamental de tudo, que é o longo prazo. Que é isso que tu está dizendo. Nós estamos há 30... Eu estou falando de Rui Barbosa. Eu estou falando de mais de 100 anos. Eu estou falando de mais de 100 anos que já se discutia no país tudo que hoje existe. Por quê? Porque as pessoas que falavam como nós, como nós falamos, essa pregação nossa aqui, que não é a tua. A prova que deu certo. Escuta, a prova da pregação. Olha como o mundo mudou. Escuta, Sérgio, escuta. Essa pregação que nós estamos fazendo, as pessoas não estão seguindo. Mas não há outra alternativa. Se não se fizer isso, não tem salvação. Daqui a 100 anos, vai ter gente de novo falando a mesma coisa que nós. Agora, polícia não resolve o problema. Vai punir, mas a sociedade vai continuar doente. Você não consegue resolver o problema se você não combater as causas. O Sérgio fala o que não dá é para separar as coisas. Uma coisa depende da outra, pelo amor de Deus. Mas é por isso eu falei o seguinte: nós vamos cuidar aqui da família, Sérgio, e tu cuida da polícia. Tá fechado. Agora, o que não fechado. Mas então não nos cale. Não nos cale. Não tô calando, só estou contradizendo. Eu não concordo com esse negócio dessa violência toda, essa mortandade. Isso é outra coisa. Rio de sangue é só culpa dos pobres coitados que não tiveram. Não é pobres coitados, Sérgio. Foi isso que ele disse, Sérgio. Ninguém disse isso. O que ele está dizendo, Sérgio, é que existe uma sociedade doente. Mas claro, nós escolhe isso. Como é que cura uma sociedade? Deixa eu concluir, por favor. Deixa eu concluir, por favor. Com ações. Concluir, por gentileza. De cada pai, de cada um fazendo a sua parte. Mas o pai não está fazendo há 40 anos. Quem é que vai fazer? Mas nós vamos permitir, então, já que o pai não faz sua parte, vamos permitir que os filhos continuem matando. Nós estamos deseducando as pessoas. Vamos chamar. Deixa eu concluir, por gentileza. Só o meu raciocínio. O Domingos vai falar e vou chamar. A sociedade doente é a partir de uma célula principal doente, que é a família. É a partir dessa doença familiar, desestruturada, já citada aqui, essa doença alastrou-se pela sociedade e contaminou a sociedade. A família está doente. Domingos, quando a gente fala de saúde, de sociedade doente, a gente não está falando somente do menor, não. O discurso da polícia é o nosso. Olha, cara, a polícia tem esse discurso. Olha, perfeito, a polícia precisa desse apoio. A polícia, ela quer esse socorro. Porque amanhã, se a sociedade, se cada cidadão fizer a sua parte, não precisa mais ter polícia. Mas uma coisa não elimina a outra, pelo amor de Deus. Quem disse que elimina, meu santo? Quem disse que elimina? Ninguém falou isso. Estão colocando isso como a grande prioridade, quando isso não vai resolver. Tanto que estão sendo falados mas Sérgio, não mudou nada, Sérgio, nós nunca dissemos aqui que a polícia não tem que agir, que nós não temos que ter leis. Nunca foi dito isso. Quem é que disse que não tem que fazer a polícia funcionar? Sérgio, que não tem que ter. Agora. As leis tem que funcionar. Olha, cadeia para bandido. Mas enquanto faz isso, se você não trabalhar a família, não vai ter cadeia suficiente. Não vai ter cadeia suficiente. Por motivos e olhares que são. A polícia. O Sérgio está tirando o discurso da polícia. A polícia diz isso. Aliás, isso aqui não é nós estamos dizendo, o mundo fala isso, menos o Sérgio. Olha, em 1888, por horários diversos, a gente teve a abolição da escravatura. Essa semana a gente teve aí uma jornalista, que foi jornalista, não atriz. Há pouco tempo tivemos uma jornalista que foi execrada dentro das mídias sociais, das redes sociais, antissociais. Mas isso aí é deseducação, isso aí é falta de compromisso, e não é dessa turma jovem que está aí agora, não. É da nossa turma mesmo. Nós erramos, Sérgio.
Nós temos grande culpa nisso. Nós não fomos responsáveis, não tivemos a paternidade responsável. E olha, porque quem não teve a paternidade responsável, eu falo por mim, quem não teve a paternidade responsável, não pode reclamar do filho hoje, não pode jogar a culpa nele porque ele não sabe como proceder. Beni, não tem nada a ver com ganho, com dinheiro, com... Não, eu vou concluir, deixa eu concluir. Classes, ué, eu estou lendo... Em tudo que é lugar. Eu comecei a ler ontem e devo terminar esse final de semana porque é absolutamente encantadora a biografia do Pepe Guardiola, um dos maiores treinadores de futebol do mundo. Pepe Guardiola, filho de aldeões, a 1 hora de Barcelona, uma cidade, um povoadozinho de 7 mil pessoas, pobres, pais pobres. Aos 11 anos de idade, o Barcelona foi buscá-lo. O pai, um homem pobre, um homem simples, um homem trabalhador. Amava o filho e cuidava dele, zelava como poucos. Pai e a mãe, Dona Dolores. O pai foi a Barcelona, disse para o presidente do Barcelona: olha do que eu estou falando, meu filho ainda não está pronto. Eu vim aqui para rejeitar o seu convite. Ele ainda precisa ficar mais um tempo em casa comigo. Pô, mas é o Barça. Eu vim aqui dizer que ainda não é a hora. Voltou com o menino para casa. E achava que a educação ainda familiar não podia anos ser depois, o Barcelona dispensado. volta, ele chama o menino e fala assim: o que você acha? Você vai chorar, você vai sofrer, você vai sentir saudade. Eu estou aqui para te dar apoio, porque agora eu vejo que você já amadureceu mais um pouco. Foi, ficou e é quem é. Então, e é um aldeão, é um homem simples. Você vai nas favelas do Rio de Janeiro, 99% das pessoas que vivem lá são dignas, são corretas, são maravilhosas, são honestas. 99%. Essa coisa... Ela não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe classe social. Isso está disseminado. O amor e o desamor existem em qualquer lugar. Você ia falar de interromper? Perdão, Beni, desculpe. Não, é o seguinte, eu tenho aqui uma postagem muito bonita que diz que o que o juiz Eliezer Siqueira Souza, lá do Sergipe, a atitude dele, a posição dele, a medida que ele tomou com relação a um aluno que entrou com um processo contra o professor por ter lhe tomado um celular na sala de aula. E, na audiência, a mãe defendendo o filhote, que estava na sala de aula com o fone de ouvido, no celular, ouvindo música. O professor pediu várias vezes, ele não se tocou, se negou, o professor foi lá e tomou o celular. Pois bem, me permita aqui, eu vou tentar resumir, muito embora o meu QI não permita essa peripécia. Mas é o seguinte, na negativa, o juiz afirmou: o professor é o indivíduo vocacionado a tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão, para as luzes do conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe. O magistrado se solidarizou com o professor e disse que ensinar era um sacerdócio e uma recompensa. Hoje parece um karma. Eliezer Siqueira disse ainda: ele considerou que não houve nenhuma infração pelo ato do professor e disse o seguinte: julgar procedente esta demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional deste país, privilegiando a alienação e a contra-educação, as novelas, os reality shows, a ostentação, o bullying intelectivo, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa de intelectividade improdutiva que vem assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando falsos valores e implodindo a educação brasileira. Mas o principal não foi dito. O principal não foi dito. Não, perfeito, lindo texto. Talvez eu tenha pulado. Não pulou porque isso aí eu é que sei essas coisas. Não é o juiz que sabe. Desculpa aí, viu? O que eu quero dizer, eu quero complementar, que é importante se dizer. Não há professor, Beni, não há professor que vá ter sucesso na tarefa de educar com uma mãe como essa. Ah, sim, mas não tem dúvida. Não tem jeito. O juiz mandou a mãe catar coquinho. O menino fica 2 horas por dia com o professor
e fica 23 horas por dia com a mãe. O que o professor ensina, a mãe vai desensinar. Ela vai deseducar. Uma mãe dessa, que defende o filho numa situação como essa, não há professor que consiga vencer essa guerra. Por isso que o seio familiar é o mais importante de tudo. E é ele que está doente. É a família que está doente. Porque se a família está bem, o menino não tinha nem colocado o fone no ouvido na sala de aula. Não tinha nem ido com o celular para lá. Não tinha nem levado o celular para a sala. É aí que tá. Intervalo e voltamos logo na sequência do programa. Esse assunto eu conheço bem. Eu olhei isso. É tempo de economizar e a Móveis Colombo faz preços de fábrica. Cama box casal molas ensacadas. É uma box mola ensacada, só 898. Roupeiro 6 portas 100% MDF, só 990. E agora muito mais barata. Cama box Super King molas ensacadas. É a maior por 1.849,90. Móveis Colombo. É muito bom comprar aqui. Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa. Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola. Se você tem 16 anos e alguém discorda de você. Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na Semana do Jovem Eleitor de 16 a 20 de novembro. Acesse justiçaeleitoral.jus.br. Antecipe a revisão do seu carro, venha para Pemasa, porque eles facilitam e parcelam em até 12 vezes, além das promoções. Confira comigo, pneu 6570 Aro 13 Kelly, 12 vezes de 14,70, pneu 756514, Assurance 12 vezes de 21,10 e tem também o pneu 7570 14 Dura Plus, 12 vezes de R$26. Dica Pemasa, calibre também o seu step. Para sair de férias tem que ser com a Pemasa Pneus Goodyear. Você vai pintar barato. Vem aí o Domingão BH Tintas. Dia 8 de novembro, das 8 da manhã às 3 da tarde, somente na loja da Rio Madeira. Tintas, massas e texturas com preços de liquidação. Massa corrida R$19,90. Textura R$64,90. Tinta econômica R$79,90. Tinta semibrilho R$149,90. Marque aí na sua agenda. Domingo, dia 8 até as 3 horas da tarde. Domingão BH Tintas Rio Madeira. Imperdível. No começo do ano, vacinamos o rebanho de 0 a 24 meses. Agora a vacinação contra a febre aftosa é de mamando a caducando. Vacine todo o rebanho até 15 de novembro. E comprove na Idaron até o dia 20. Continue cuidando do seu pedaço para o rebanho do estado inteiro continuar livre da aftosa. Livre para conquistar novos mercados. Governo de Rondônia. Alô, gente, tudo novo na área. É o seguinte, dia 15 de novembro vou estar aí em Porto Velho, comemorando a segunda festa do Madeira. O bicho vai pegar muito samba pra rapaziada. 15 de novembro, fui! Segunda festa do Madeira, sábado e domingo na Praça Madeira Mamoré, tudo Nobre Versalhes e muitas atrações. Patrocínio Santo Antônio Energia. E eu serei o dono dessa festa. Que é isso? Precisa desse apoio. Fundamental. Porque não vai faltar cadeia. Esta semana a gente recebeu aqui o Major Braga. É um policial da PM que um dia resolveu juntar a turma da banda da Polícia Militar e criar um programa, um projetozinho chamado Escola de Música do Ré Militar. Está aqui. Eu já conseguiu lá com o juiz da Vara de Execuções, doutor Sérgio Williams. Aliás, doutor Sérgio Williams, que cidadão. Que cidadão exemplar. Aí fez o seguinte, o doutor Sérgio Williams resolveu pegar as multas, porque a polícia não pode investir nisso, e repassar para ele. E ele pegou a banda da Polícia Militar e está todo mundo lá ajudando a fazer aquilo. O que ele está fazendo, o Braga? Ele está levando as crianças e as famílias para dentro da polícia para dar educação.
ou melhor, para dar instrução musical. O Proerd o Proerd. O Proerd não é outra coisa que não isso. Cara, então é o seguinte, aquele discurso que você disse aí, que a polícia está buscando isso, é verdade. É lógico. Lógico. O que a polícia quer? É mais bandido ou quer mais cidadão? Mas mais cidadão. E é enxugar gelo. Há que se clamar por uma mudança a partir desse tipo de atitude, Léo. Eu falo por, inclusive, já ter conversado com o senhor governador sobre isso. Há que se mudar de atitudes, sejam isoladas ou não. Grandes, ótimas, excelentes ideias, eficazes, elas precisam ser transformadas urgentemente em políticas de governos. É verdade. Porque senão vem o sucessor e os projetos acabam. Nós já vimos esse filme milhões de vezes. Falei em governo. Políticas para determinadas áreas que permaneçam independentemente de quem esteja no poder. Sem querer te desanimar. Não faça isso. Eu acredito nisso que eu estou dizendo. Não. Plenamente. Sem querer levar um desalento para você. A pergunta é o seguinte: isso dá voto? Não sei, Beni. Não pode ser que dê, Beni. Se você pega uma ideia maravilhosa como essa e transforma em políticas de governo, claro, parei um pode pouquinho. dar. Eu acho injusto. Eu estou vendo, por exemplo, o Valdo Alves. É um exemplo. Fazendo um trabalho diuturno, em que eles saem à noite. E é uma política de governo. Não dá um voto. Não, exato. E eles estão fazendo o entusiasmo que eles fazem. A equipe trabalho, toda. os resultados que eles estão obtendo, a complexidade que é tratar diretamente com essas pessoas que estão jogadas fora da sociedade, à margem da sociedade, em função da droga. Geral, Everton, eu não estou condenando, pelo contrário, parabéns, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que daqui a pouco isso parece um bofetão nessas pessoas, porque o cara não faz isso por voto. Não. O cara faz isso porque essa é a filosofia de vida dele. O Valdo poderia hoje estar em qualquer grande secretaria. E ele pediu para o governador para fazer esse trabalho anônimo, um trabalho em que o orçamento praticamente inexiste, que não dá voto nenhum, né? E tá lá ele, uma grande equipe, quer dizer, grande, né? Mas muito maior em termos de entusiasmo. A estatura do moral é grande. E fazendo um trabalho de forma entusiasta. O Léo é testemunha disso. Eu levei, inclusive, o pessoal da maçonaria para conversar com o Valdo, e o Valdo tá lá. Estamos juntando os caquinhos. Eu acho então, que é a gente tem assim, tem gente que pensa no voto, Beni, mas tem muita gente que não pensa no voto. A grande maioria não é política. O Valdo, por exemplo, não é político. Não, a grande maioria das pessoas não. Mas se tu pegar o governo, a maioria das pessoas que estão trabalhando no governo não são políticos. Política é meia dúzia. É o meu caso. Né? O Domingos faz um trabalho. É bom que se diga, por exemplo, eu estava comentando antes aqui. Há muitos anos que eu não via um governo navegando em águas tão plácidas quanto o governo do Confúcio Moura está navegando nos últimos meses. Desde que o Domingos assumiu essa posição. E o que eu quero dizer, mudou o governo? Mudou o jeito de ser governo? Não. Mudou a comunicação do governo. O jeito de se comunicar.